Salve, salve galera! Chegamos ao item 11. A literatura brasileira. Nossa! Dica, professor, dica. A literatura brasileira na palma de sua mão. Quinhentismo brasileiro, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Palma da mão, coração, cabeça. Vamos junto. A literatura brasileira após a independência é o acontecimento histórico que marca a divisão da literatura do nosso país. Existe literatura no Brasil antes da independência e depois da independência. Antes, colonial, submetida ao padrão português. Depois, nacional, Brasil independente. Antes, servilismo, servidão, subserviência ao padrão estrangeiro. Depois, adaptação do padrão estrangeiro. A literatura brasileira após a independência passou a transformação substancial, fato perceptível principalmente do interesse dos autores em mostrar o interior do Brasil. Opa, a partir de quando, professor? Romantismo, né? No fragmento, o regionalismo mostra-se... Beleza. Veja a fonte, por favor. João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores da literatura brasileira e um dos maiores escritores da literatura universal. A sua produção é extremamente experimental. Prosa com linguagem poética, prosa poética. Regionalismo universal. As narrativas se passam no sertão mineiro, os personagens pertencem ao sertão mineiro, mas os temas abordados são temas existenciais e universais. É uma reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre o bem, sobre o mal, sobre a sexualidade, sobre o destino, ou seja, temas universais. Então, o regionalismo experimental, que é um regionalismo universal, é um regionalismo moderno, no sentido de inovador, porque todo o regionalismo anterior ele era completamente voltado para a dimensão local. Era espaço local, personagens locais, temática local. E no caso do João Guimarães Rosa, só o espaço e os personagens. As temáticas, os temas abordados, eles são universais. Então vamos lá. Miguelin, esse é um personagem extraordinário. Miguelin é o protagonista de uma obra maravilhosa chamada Campo Geral. Campo Geral, uma referência às matas mineiras, ao sertão mineiro. O Miguelin, ele vivia ali com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com os seus irmãos, vários cachorros, enfim, uma ambiência rural, né? E ele vivia numa situação de turbulência, porque o pai não gostava dele, o pai o castigava demais, o pai tinha um problema com ele. E por se tratar de uma narrativa de formação, ou seja, em que o personagem ele vai se formando ao longo do tempo, nós só vamos entender tudo isso no final da narrativa, quando o próprio Miguelin ele vai dar uma pista do que ele imagina que foi o elemento norteador de sua existência. Por que seu pai não gostava dele? Provavelmente porque o seu pai não acreditava ser pai dele. Desconfiava da esposa. E por que ele desconfiava da esposa? Porque o irmão dele, o tio Terês, ele tinha uma proximidade muito grande com a esposa do pai do Miguelin. Então, o pai do Miguelin, ele jurava que não era o pai do Miguelin, ele jurava que o pai do Miguelin era o seu irmão. E a situação ficou tão tensa num determinado momento que o tio Terês teve que ir embora. Ele foi embora para evitar uma tragédia. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, as desconfianças do pai em relação à mãe do Miguelin foram aumentando e muitas insinuações, e chegou ao limite em que o pai do Miguelin ele acabou matando um homem que ele mesmo abrigou em sua casa por acreditar que esse homem tinha um caso com a sua esposa. Ele matou esse homem e depois se matou, uma tragédia. E aí estabelece-se uma situação nova ali naquele ambiente, né? O tio Terês, que havia ido embora para evitar uma confusão, ele voltou e aí ele assume de verdade o relacionamento com a mãe do Miguelin. E o médico ia passando ali, muito difícil, médico no sertão mineiro,
E o médico ia passando, viu aquela família, conheceu o Miguelinho e percebeu que o Miguelinho olhava para ele, franzindo a testa, assim. E aí os olhos miudinhos, aí o médico perguntou, você poderia usar essa lente? Aí botou o óculos nele. E aí foi um milagre, porque ele viu tudo direito, ele enxergou o mutum, que era o campo geral, aquele espaço, e achou lindo, e ele nunca tinha visto aquilo direito, porque ele era míope. E aí quando ele olhou para trás, ele viu os familiares, ele viu o tio Terez e a mãe dele. E ele disse, tio Terez, nossa, como tu parece com o meu pai. Ou seja, ali o Miguelinho estava finalmente enxergando, não apenas fisicamente, não apenas do ponto de vista material, físico, mas do ponto de vista metafísico, anímico, de espírito. Ali nós enxergamos um Miguelinho adulto, maduro e ciente de que a raiva toda do pai por ele estava diretamente associada à desconfiança, meio que certeza, de que o Miguelinho não era seu filho, era filho do Terez. Então, história linda, maravilhosa, e que eu compartilhei aqui com vocês. Miguelinho espremia os olhos, porque ele era míope, né? Drelina, irmã dele, Chica, irmã dele, riam. Tomezinho, irmão dele, tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelinho. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelinho, com todo jeito. Olha agora, Miguelinho olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo, lindo, diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância e tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo o Senhor tinha retirado dele os óculos. E Miguelinho ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe estava assim assustada, mas o Senhor dizia que aquilo era de modo mesmo. Só que Miguelinho também carecia de usar óculos ali por diante. O Senhor bebia café com eles. Era o Dr. José Lourenço, do Curvelo. Curvelo é uma cidade de Minas, no interior de Minas. Tudo podia. O coração de Miguelinho batia descompassado. Ele careceu de ir lá dentro contar a Rosa, a Maria Pretinha, a mãe Tina. A Chica veio correndo atrás, mexeu, acho que era a irmã dele. Miguelinho, você é pite cego. E ele respondeu, danazinha. Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora. Esse regionalismo mostra-se o espaço regional. Os personagens regionais. A linguagem inventiva. A base é o falar mineiro, mas o autor constrói novas expressões. E em relação aos temas abordados, olha, pessoal, uma deficiência da visão, isso não é um tema regional, isso é um tema geral. E o aspecto interessante, né? Nós temos no texto uma situação que vai além, que extrapola, que transcende, né? Então, o que nós observamos aí? Nós observamos uma situação em que o personagem tem um problema na visão e esse problema na visão faz com que ele não consiga enxergar o mundo ao seu redor. Quando ele coloca os óculos e ele passa a enxergar, ele fica maravilhado. Essa situação não é uma situação específica do sertão mineiro. Infelizmente ou lamentavelmente isso acontece em vários lugares, inclusive nos espaços urbanos. Muitas pessoas têm dificuldades, têm problemas na visão e quando conseguem enxergar bem direito, elas ficam maravilhadas e impressionadas. Então nós temos um alargamento desse regionalismo. Nós temos um regionalismo universal. Mostra-se participativo e revelador da violência política da era Vargas. Olha, não é participativo, ele não evidencia a violência política da era Vargas, não há nenhuma referência. Esses textos participativos ou engajados, eles focam mais no social. Aqui o que nós temos é um foco maior no filosófico, no reflexivo existencial. Crítico, numa dimensão cientificista para apontar soluções, seria naturalista, está errado.
A letra A, inclusive, ela tem total ligação com a prosa de 30, né, o realista. Né? A letra B, total ligação com o naturalismo. Letra C, idealista, com foco nas ações pitorescas do sertanejo. Isso é romântico, né? Moderno, tendo em vista a articulação entre o local e o universal. Aí tá certíssimo. Por quê? Porque a narrativa, ela se passa numa ambiência regional. Mas a abordagem do tema, que é a deficiência na visão, é um tema universal. Várias pessoas em diversos lugares do mundo têm essa dificuldade, têm esse problema. Portanto, nós temos algo que sai do regional para o universal. O que, diga-se de passagem, é algo inovador se considerarmos que todas as construções regionalistas até então eram completamente voltadas para o espaço local e para os personagens e para as temáticas locais. Ocupado em refletir sobre o sertão nordestino, que nem nordestino é, sertão mineiro, né? O sertanejo de Minas e os seus costumes de Minas. Sendo assim, pode marcar a letra D. Valeu, galera!